gente, cheguei no Japão. Que perrengue pra sair desse aeroporto. Que perrengue. O voo atrasou, fiquei uma hora na imigração, um monte de papel pra preencher e perdi 2 trens porque eu não conseguia entender como é que funcionava. Eu vou explicar tudo. Sakuras! Mas vou explicar pra vocês. Agora eu acabei de chegar, tá escuro, tá chovendo. Agora parou um pouquinho de chover, mas eu tô indo na 7-Eleven pra comprar alguma coisa pra comer. Mas é muito complicado porque eu comprei o ticket do trem pela internet e eu não entendia como é que funcionava, porque eu tinha que... Mas o que você compra na internet é só pra reservar seu assento. Depois que você compra... Desculpa o barulho, gente. Depois que você compra, você ainda tem que comprar... você tem que trocar e comprar em dinheiro. Então... não tinha dinheiro. Não tava com dinheiro comigo, eu tinha que sacar dinheiro e também não tava encontrando um lugar pra sacar dinheiro. Então, depois de perder 2 trens, quase 1 hora de atraso no total de tudo, né? Fiquei 1 hora no aeroporto tentando entender como é que eu pegava o trem. Finalmente uma menina me ajudou lá, né? E aí eu entendi e ela me ajudou a baixar o aplicativo do transporte deles aqui. E eu recarreguei tudo direto pela wallet da Apple e consegui finalmente acessar pra pegar meu trem. E é isso, cheguei. Já estou aqui no meu hostel, agora eu vou comprar alguma coisa pra comer. E tô doida pra mostrar tudo pra vocês. Bem diferente do 7-Eleven da Coreia. Tô completamente perdida, pra ser sincera, do que eu faço aqui, os valores, mas pelo menos eles têm queijo. Eu espero que seja queijo de verdade, porque na Coreia só encontrava tipo cheddar. Temos os famosos onigiri. Bem quente. Quente, eu não sei o que gostar. Temos uma saladinha. Uma saladinha com onigiri. Talvez caia bem, hein? O preço varia mais ou menos entre 3 a 5, 6 euros. Nossa, tem bastante comida, bem diferente da Coreia. Não tinha tanta opção de comida assim, não. Mas eu confesso que eu vou sentir falta do banana milk, do leitinho de banana. Mas tudo bem. As famosas revistas dizem que as revistas aqui vêm sempre com alguma coisa dentro. E é verdade, vem mesmo com coisa dentro. Não são todas. Mas tudo bem, é isso. Tem aqui os famosos noodles. Esse é o primeiro jantar. Custa 5 euros. Uma sopinha de batata doce, arroz frito com... do branco. Um arroz frito com cebola e camarão, uma saladinha e dumpling. 5 euros. Tá valendo, né? Ainda tô organizando aqui minhas coisas, mas a minha cama é no 2º andar. Minha mochila tá lá embaixo, debaixo da cama, tá vendo como é que fica? Então, eu tirei tudo. E é bem confortável, é bem privativozinho. Tem tomadinha e ainda tem uma janela, que se eu quiser abrir eu tenho uma janelinha. E uma prateleira. Vamos lá. Eu coloquei meu casaco pra varandinha, minha mochila e todas as minhas roupas. Porque como eu uso saco a vácuo, eu tô falando baixinho, desculpa, mas é porque tá de noite e provavelmente tem gente dormindo. Eu uso saco a vácuo e as minhas roupas ficam nesse estado. Completamente amassado, tá vendo? Então, eu abri os sacos pra roupa também respirar, porque tá tudo lavadinho, né? E pra não ficar tão amassado. E deixei tudo que eu vou precisar, minhas coisas de banheiro, minhas roupas, minha mochila, com meus eletrônicos todos aqui. E quando eu sair, eu vou colocar o cadeado. E é isso, gente. Agora eu vou tomar um banho, vou descansar. E amanhã explorar Tóquio. Eu fiquei hospedada em Asakusa, então é um bairro bem centralizado. Dali eu fui do hostel, eu consegui ir andando para nossa primeira parada, que é um dos lugares mais icônicos e mais visitados de todo o Japão. E a gente começa no coração espiritual da cidade de Tóquio,
que é o Templo de Sensoji, o templo budista mais antigo de Tóquio. E a história da sua origem vem, na verdade, de uma lenda lá de 628, que é a história de 2 irmãos pescadores que encontraram a estátua de ouro da deusa Kanon, que é a divindade da compaixão. E eles tentaram devolver essa estátua para o rio várias vezes, porém ela sempre retornava à casa dos irmãos. E o chefe da vila local resolveu transformar a casa dos irmãos em um pequeno santuário, que hoje em dia é esse templo grandioso, que além de ser um dos maiores, também é um dos mais visitados e importantes de todo o país. E a história do Sensoji não é só lendas antigas, é também de uma incrível capacidade de superação durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, Tóquio foi alvo de bombardeios devastadores. Grande parte do complexo foi reduzida a escombros. Foi um período de imensa dor e destruição para o Japão. No entanto, o espírito de Sensoji e do povo japonês não se dobrou. A reconstrução começou em 1951, foi concluída em 1973. O templo foi erguido novamente, tijolo por tijolo, como um poderoso símbolo de paz, renovação e resistência. E é isso que ele representa, a capacidade do Japão de se reerguer, reconstruir, não apenas suas cidades, mas também sua esperança e a sua cultura. A estátua original de Kanon segue guardada dentro do templo, mas nunca é exposta ao público. Tornou-se ainda mais um símbolo de proteção e esperança para todos, independente da sua posição social. O Sensoji sempre foi um templo do povo, um refúgio espiritual acessível a todos, e essa característica tornou o local de união e força em tempos difíceis. E atravessando o templo, a gente vai dar de cara em uma também das ruas mais famosas de toda a cidade, a Nakamizidori. É uma das ruas comerciais mais antigas do Japão, e a sua história remonta lá do final do século XVII. E a sua existência está diretamente ligada ao templo de Sensoji. Quando ele começou a atrair muitos peregrinos, os moradores locais receberam a permissão para abrir ali os seus comércios, ao longo do caminho que levava ao templo. Isso permitia que os visitantes comprassem ali suas lembrancinhas, lanches e bebidas antes e depois da visitação do templo. E essa rua também se adaptou e se reconstruiu várias vezes ao longo da história, assim como o templo, superando desastres como o grande terremoto de Kanto em 1923, bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Cada reconstrução, por mais difícil que fosse, reafirmou seu papel. Além disso, a rua manteve a sua autenticidade e tradição, oferecendo produtos que refletem a cultura japonesa e a história do bairro de Asakusa. Ela se estende por mais de 250 metros do portão principal, que é o Kaminarimon, e ao portão Rosomon. Cerca de 90 lojas vendendo de tudo, desde kimonos, leques até doces tradicionais. Só isso, muitas dessas lojas, na verdade, pertencem à mesma família há muitos séculos, pois vai passando de geração em geração. Gente, primeiras impressões, tá bem cheio, mas não gosto de comparar os países, mas comparando com a Coreia, até agora o Japão tá ganhando. Eu só tô aqui há menos de 24 horas. É mais organizado, as pessoas são mais simpáticas, eles são mais abertos, eles te cumprimentam na rua, as coisas são mais limpinhas, é silencioso apesar de estar vazio, não tem tipo música estourando na rua. Todo lugar que você vai na Coreia, música, barulho. Aqui é bem mais silencioso. Enfim, eu tenho alguns pontos pra falar sobre o Japão, mas como eu disse, eu não gosto de comparar, mas eu acho que é importante também comparar porque eu acabei de sair da experiência na Coreia e agora eu estou no Japão, então eu tenho que compartilhar também como que tá sendo a minha experiência aqui. Mas vamos explorar um pouco mais. Restaurantes, quase todos, não vou falar todos não, tá? Porque as coisas generalizar, não gosto. Mas eles têm os pratinhos do lado de fora, que se você não entendeu o nome, você já sabe mais ou menos o que eles servem, pra saber se vale a pena ou não. E com os valores. Até as bebidas, gente. E a nossa próxima parada é na famosa Torre de Tóquio. Porém, antes de chegarmos a ela, passamos também por um templo muito importante, que é o templo de Zojoji. Mais um templo que sobreviveu a incêndios, terremotos e também à Segunda Guerra Mundial.
O portão principal do templo é um tesouro cultural importante no Japão. Aqui é um contraste bem único entre a tradição, a religião e a modernidade, porque de qualquer parte do templo a gente consegue ver a icônica Torre de Tóquio. Esse templo também é famoso por seus inúmeros Jizu-Bottivatas, que são pequenas estátuas de pedras que representam guardiões de crianças, especialmente aquelas que morreram antes de seus pais. É um local de profunda emoção, onde as estátuas são carinhosamente adornadas com pequenos chapéus, babadores, cataventos que giram suavemente, criando uma cena tocante e comovente. Também aqui essas estátuas são postas como um pedido aos deuses para aquelas mães que têm dificuldades em engravidar. Perceberam como os templos aqui são diferentes do da Coreia? Eles são mais de madeira, não tem muitas cores. Apesar de todos serem templos budistas e terem as mesmas práticas, eles têm arquiteturas diferentes. A arquitetura, na verdade, é parecida, mas a decoração, a pintura, que é tudo neutro, madeira. A Coreia é tudo bem colorido. Vocês acabaram de ver as diferenças arquitetônicas entre os templos na Coreia e os templos japoneses, elas são bem grandes, com influências históricas, culturais e filosóficas que moldaram o budismo em cada país. Os templos japoneses, eles tendem mesmo a ser mais simples, cores mais neutras, tons mais amadeirados, estruturas mais baixas, detalhes mais sutis que quase que se integram ali na natureza. E agora vamos para um dos lugares também mais icônicos aqui de Tóquio, que não é apenas uma torre qualquer de transmissão. É também mais um símbolo de resiliência e ambição japonesa. Inaugurada em 1958, a Torre de Tóquio foi inspirada na Torre Eiffel de Paris. Não é à toa que elas se parecem bastante. Ela foi projetada não só para ser apenas uma torre de transmissão em rádio, também é um ponto de observação. Com 333 metros de altura, ela superou a Torre Eiffel em 13 metros no momento da sua construção, se tornando a torre autoportante de aço mais alta na época. A sua estrutura pintada de laranja e branco não é apenas esteticamente agradável, mas cumpre os rigorosos regulamentos de segurança aérea. É um feito da engenharia que reflete a determinação do Japão em se reconstruir e modernizar após a guerra. Ela oferece 2 observatórios com vista panorâmica e à noite se transforma em um espetáculo de luzes com diferentes esquemas de cores para celebrar eventos especiais ou as estações do ano. Ela é repintada a cada 5 anos, um processo que leva cerca de 1 ano para ser concluído. É um trabalho meticuloso, mas que garante a beleza e integridade da estrutura. Apesar do surgimento de estruturas mais altas do que ela, a Torre de Tóquio mantém seu charme e importância histórica, sendo um local querido de moradores e turistas que buscam uma mistura de história, engenharia e vistas deslumbrantes. Então, continuando com a minha opinião, bem basiquinha, não queria também falar sobre isso, mas os japoneses são mais bonitos, gente. Eles são mais bonitos, eles são mais educados. Uma coisa também que eu reparei, eles não ficam tanto no telefone. Tipo, você entra nos transportes públicos, as pessoas estão, né? Estão no celular o tempo todo, mas andando na rua, eles estão andando na rua. Sabe? Na Coreia isso me irritava muito, porque as pessoas ficam grudadas com a cara no telefone 24 horas por dia. Eles esbarram em você, eles te empurram, eles não te veem, é uma confusão, sabe? Aqui não, mas as pessoas quando estão andando na rua, elas estão andando. Transporte público aí você já viu, mas aí também é outra história, né? E aqui também eles respeitam a faixa de pedestre, coisa que não acontecia na Coreia, né? A fila já para atravessar o famoso cruzamento de Shibuya e ainda falta tipo uns 2 minutos andando para chegar lá e já tá nesse jeito. O famoso cruzamento de Shibuya, o famoso caos organizado, né? Porque é tanta gente, mas ninguém se esbarra, cara. Isso é incrível. O segredo é vir aqui no Starbucks. Na direita tem uma vista privilegiada do cruzamento. Gente, que loucura, parece um formigueiro.
Curiosidade aqui da estátua de Akiko, eu acredito que todos conheçam, né, o significado dessa estátua, mas para quem não conhece, ela ficou muito famosa depois de um filme chamado Hack, que é estrelado pelo Richard Gere, que conta a história de um cão que foi adotado por um professor e acompanhava ele todos os dias até a estação de Shibuya. Até que um dia o seu dono faleceu e ele seguia ali, aguardando fielmente o retorno do seu dono. Por isso, ali, próximo da onde originalmente o cão aguardava, fizeram uma estátua em sua homenagem. Porém, o que muitos não sabem é que a estátua original foi derretida na época da Segunda Guerra Mundial para o uso de armamentos, e a nova estátua foi reerguida em 1948. E dali eu fui andando até um dos bairros mais famosos, que é o Harajuku, para conhecer um shopping chamado Tokyo Plaza, mas não para conhecer as lojas, e sim o seu terraço, que é um oásis natural no meio da cidade. Esse shopping não é um shopping qualquer, é uma verdadeira obra de arte arquitetônica. O que mais chama a atenção, que se tornou um ícone por si, é a entrada principal, um portal caleidoscópico de espelhos. Ao entrar, somos envolvidos por uma experiência visual deslumbrante, aonde a paisagem urbana se reflete e se distorce de maneiras fascinantes, como se estivéssemos entrando em uma outra dimensão. Mas como eu tinha dito, eu fui ali para conhecer o seu terraço. Conhecido como a Floresta de Omonohara, é a prova de que a modernidade pode sim coexistir com a natureza. E dali eu continuei minha caminhada, passando pelo famoso painel em 3D do gatinho, indo em direção a Shinjuku, para ver a famosa cabeça do Godzilla em cima do prédio. Ela é uma escultura em tamanho real da cabeça do famoso monstro japonês, localizado no topo do edifício Toho Cinema, no bairro de Shinjuku. Inaugurada em 2015, ela se tornou um dos marcos de Tóquio e um ponto de atração para fãs de personagem e turistas. Cerca de 12 metros de altura, ela representa a escala original do Godzilla, que tinha aproximadamente 50 metros de altura. Essa instalação não é apenas uma homenagem ao grande monstro dos mares. O próprio Godzilla virou, na verdade, embaixador do turismo do bairro de Shinjuku. E não só isso, ele está também localizado no famoso distrito de entretenimento e vida noturna aqui de Tóquio. E a história desse distrito, chamado de Kabukicho, remonta do período pós-guerra, quando ela foi reconstruída a partir de um mercado negro. Ao longo das décadas, evoluiu para o que é hoje um centro de entretenimento que atrai moradores, locais e turistas, embora seja frequentemente associado à vida noturna e por uma reputação meio que Red Light District. É considerado um dos distritos de entretenimento mais seguros do mundo, com uma forte presença policial e um ambiente geralmente acolhedor para os visitantes. Apesar da sua imagem por vezes caóticas, ela na verdade abriga uma série de estabelecimentos culturais, teatros, galerias de arte e continua sendo um caldeirão de diferentes subculturas e estilos de vida. A presença da cabeça do Godzilla no topo do prédio é o testemunho da capacidade dessa região de abraçar o novo, mas também de manter a sua identidade. E é o lugar perfeito para terminar o nosso primeiro dia em Tóquio. Então me diz aí o que você achou desse primeiro dia. Gostou dos lugares em que visitamos? Comenta aqui para eu poder saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha com amigos se você puder e ativa o sininho para não perder as minhas aventuras aqui pela Ásia. Te vejo no próximo. Tchau, tchau!